vamos especificar, entrar no detalhe de cada uma delas. Eu estou separando as perguntas de vocês, então mandem as perguntas sobre essa temática, depois eu passo para os meninos aqui, tá? Vamos começar falando de Via. A Via, que é uma empresa dona das redes Casas Bahia, Ponto, né? Ponto Frio, Ponto, hoje em dia, Via Varejo, né? Como que tá essa situação da Via? Eu vi muita gente entrando na alta há algum tempo atrás e hoje está amargando altos prejuízos. O que a gente pode falar para quem está acompanhando sobre as ações da Via, Zonaro? Legal, acho que o Vitor foi muito preciso que existe uma diferença entre o preço de tela, que é o jargão que a gente utiliza para cotação, e para os resultados. De repente tem muita gente olhando para o preço de Via hoje, comparando com o preço de Via em março de 2020 e falando, uai, se era para ter comprado naquele momento, por que eu não compro agora? E a diferença entre isso é que muita coisa aconteceu entre março de 2020 e agora comecinho de 2022, e o cenário mudou muito. A companhia apresentou resultados, principalmente na parte do varejo físico, ruins. A parte de varejo online ela conseguiu performar bem, mas isso é um déficit que ela tinha em relação a anos anteriores por conta da gestão do GPA. Então, para quem não lembra, a Via era controlada pelo GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, que deu pouca importância ou deu menos importância do que deveria no negócio, e a Via foi ficando cada vez mais para trás. E aí ela tentou acelerar esse movimento nos últimos anos e tem conseguido principalmente na parte do varejo online. O varejo físico não tem ido tão bem e o varejo online ainda não é tão grande o suficiente a ponto de compensar as quedas do varejo físico. Isso faz com que o resultado da companhia esteja muito ruim nos últimos tempos. Eu vou até pedir para o pessoal da produção colocar um gráfico aí, que são duas linhas, que vocês vão poder exemplificar, vão poder ver bem como que são as questões. Essa linha verde é a linha da cotação, então o preço de tela desde 2015 até 2022, e a linha azul é o resultado acumulado dos últimos 12 meses. Notem como a queda do preço da linha verde, essa última pernada, acompanha essa linha azul. Então o que acontece? As ações elas estão reagindo aos resultados, e os resultados não são positivos. Então, apesar do preço estar muito próximo, o cenário é totalmente diferente. Se vocês observarem, ali entre 2019 ela estava numa crescente, estava numa alta. Então, subiu por conta dos resultados. Os resultados caíram, a ação caiu. E é interessante, porque a linha dos resultados, mesmo na maior alta, ainda está bem abaixo da linha do preço. Quer dizer, o mercado precificou bem acima, provavelmente, do que o resultado, mesmo positivo, comportaria. Exatamente. E eu acho muito legal a gente reforçar essa informação que não é porque hoje o preço está baixo que necessariamente a gente tem que comprar. Inclusive essa coisa de que tem muita coisa barata na bolsa, nesse momento tem, mas o que é barato e qual é a empresa que tá, né? Que empresa tá por trás daquilo, não é porque caiu necessariamente que você tem que comprar nesse momento. No caso da Via, isso não seria uma boa indicação, né? Com esse preço hoje. Eu entendo que hoje não, por conta de dois motivos, né? Como a gente já comentou, o cenário macro, ou seja, tudo aquilo que afeta a companhia é ruim. Isso é similar para todas as empresas do varejo, e a Via ela ainda tem um ponto extra, um ponto específico, uma peculiaridade dela, que são resultados não operacionais, a parte de provisão contábil que afetou muito o resultado. Então no terceiro trimestre de 2021, que é o último resultado público que a gente tem enquanto a gente fala, a companhia atualizou uma provisão trabalhista da ordem de 1,2 bilhões e o delta, ou seja, a diferença entre o que foi a atualização e o que era antes, foi de 800 milhões de reais. Então a companhia demonstrou que tem algumas questões trabalhistas que podem sim impactar o resultado. Então ela teria que apresentar uma boa rentabilidade na parte operacional para poder fazer frente a esse pagamento contábil que ela tem de provisões trabalhistas. Mas o operacional dela não está legal. Então o combo de resultado operacional não tão bacana e ainda efeitos e ajustes contábeis por detrás colocam com que o cenário seja bastante desafiador para a Via para os próximos trimestres. Tem uma pergunta aqui no chat sobre esse assunto do Felipe Azevedo. Ele fala assim: tô com preju de 75% em Via e eu tenho medo de sair e ela voltar a subir. E aí ele fala assim: carregar para 20 anos, isso daqui vale a pena? Né? E aí eu acho que entra muito numa questão de quando sair de uma ação, quando vender uma ação, quando é a hora da gente sair de uma posição, né?
E também entra naquela questão de não é porque é longo prazo que você tem que ignorar as situações atuais e carregar isso nas costas. Existe uma necessidade de rebalancear a carteira e ir olhando para sua carteira de acordo com os movimentos do país e do mundo. Quando a gente pensa em economia e em situações, a gente não imaginava que isso fosse acontecer. Nem a pandemia, nem o que ela provocou, nem o que veio depois. Então, vamos falar um pouquinho. 75% de prejuízo. Tá com medo de sair e ela voltar a subir. O que você pode dizer para o Felipe nesse momento e se vale carregar por 20 anos? Então vamos lá. Existem 3 principais motivos para você vender uma ação. A tese ou o que você tinha como objetivo se concretizou, então você bateu as suas metas, atingiu tudo que você gostaria. O segundo motivo é um erro de análise, afinal de contas todos nós somos humanos e podemos errar, ou então o cenário mudou. Você imaginava que o mundo seria de um jeito, o mundo mudou, virou de ponta cabeça e aquilo que fazia sentido não faz mais sentido. E terceiro, mas não menos importante, se você enxerga alguma oportunidade melhor. Então, se você tiver alguma outra ação com uma perspectiva melhor, que você acha que vai apresentar um resultado melhor, vale a pena você fazer essas trocas. Então, são sempre 3 motivos. Se o cenário mudou, se você atingiu o objetivo, ou seja, aquilo se concretizou, ou então se você tem alguma oportunidade melhor. E cabe um detalhe aqui que acho que muitas pessoas acabam confundindo. O longo prazo, ele não é para sempre. Existe uma diferença. O longo prazo qual é a ideia do longo prazo? Que você invista pensando em horizontes futuros, porque aquilo é uma empresa que está faturando, tem emissão de notas, tem pessoas trabalhando. Mas a cada 3 meses a companhia divulga os resultados. E é extremamente importante que você vá acompanhando o resultado da empresa ao longo desses trimestres. Então foca no longo prazo, mas você deve ir sim acompanhando os resultados nesse meio do caminho.